Fique à vontade, é um prazer estar aqui para ministrar, para falar mais uma vez de cura. É o propósito de Deus e é direito nosso. A Bíblia ela fala que Jesus já conquistou lá na cruz esse direito. Então, e para que nós possamos aproveitar e gozar desse direito, nós temos que saber como chegar lá, como fazer. É que está tudo feito. Aquilo que Jesus tinha que fazer, ele não fará mais, já foi feito. Agora só depende de mim e de você abrir, sabe, os nossos olhos espirituais, esticar nossas mãos da fé e pegar aquilo que nós necessitamos para esse tempo, que é tempo de cura. E quando se fala de cura, não fala somente de cura dos nossos corpos. São tantas as coisas das nossas vidas que necessita de cura. A nossa mente necessita de cura. Então, nós vamos falar, sabe, um pouco, sabe, estabelecer uma base que é para quando as multidões chegarem, essa base, sabe, estará feita já e elas só vão aproveitar daquilo que foi posto já. Amém? Então, eu gostaria que me colocasse em Lucas 4, 27. Lucas 4, 27, para que possamos falar de um assunto e de um abençoado. Está escrito assim: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. É que aqui não está falando de um povo judeu, sabe? Está falando de um povo ímpio. Deus não tem filhos favoritos. Veja bem que está falando que havia muitos leprosos, mas somente o sírio, que não era israelita, foi curado. Agora nós vamos lá para 2 Reis 5, por gentileza, para que nós possamos dar início à ministração dessa noite. Em 2 Reis 5, está escrito assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Veja que as vitórias que esse comandante foi conquistada, está falando que foi dada por Deus. Entende isso? Que loucura, mas sim. Foi dada por Deus. Ou por que foi dada por Deus? Porque naquele tempo Israel não estava alinhado com a palavra, com as direções de Deus. Então, o que prevalece é aquilo que sai da boca de Deus. E se Deus fala e eu, sabe, estiver alinhado com a palavra dele, vai acontecer. Mas se eu não tiver, infelizmente, eu vou perder. Vamos dar a continuidade. É que aqui está falando que este homem, ele era um herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora:
tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curar de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, ou seja, meu senhor, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra, ou seja, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Mas a resposta do homem de Deus foi: porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E instou com ele para que o aceitasse, ou seja, insistiu. Vamos dar
uma paradinha. É que aqui, sabe, está falando que esse homem foi restaurado da sua lepra. Mas antes, sabe, está falando que ele levou uma menina presa. Uma menina que foi cativa. O Senhor é que com a nossa mente humana, nós não conseguimos, sabe, entender Deus. E como Ele vai fazer lá na frente. É que Ele pega as coisas simples, né? A menina tão simples, para confundir um sábio. Um general de fama. Nada menos, aquela menina, ela ficou sem sua nação, ela ficou sem os seus pais, a sua mãe, sem a sua família. Ou seja, foi tirada dela o direito de viver em liberdade. Mas veja o que aconteceu. Dentro do coração daquela menina, ou seja, ao levar aquela menina presa, olha como Deus é lindo. Eu quero que vocês entendam isso. Naamã jamais ele pensava que ele estaria levando a resposta para a sua cura. Jamais. Jamais ele pensaria que de uma pessoa inocente, ali, sabe, estaria o resultado que ele tanto escondia e procurava manter-se escondida debaixo daquelas vestes. Mas o que podemos entender que quando a palavra de Deus ela chega, o que podemos entender que não ficará nada encoberto, não é mesmo? O que podemos entender que aquele homem de fama foi localizado pelos olhos de Deus, mesmo ele não sendo judeu. Mas ele foi localizado ao levar aquela menina presa. E o que podemos aprender também, não é aquilo que te causam, ou o sofrimento que te causam e que vai tirar o seu caráter, que vai tirar a verdade estabelecida de dentro de você, que vai roubar o seu conhecimento. E aquela menina tinha o direito, o dever de devolver o mal com o mal. Não tinha mesmo? Tinha. Ou seja, vamos supor, ela no natural, né? Pensando naturalmente, ela ia pensar, Reis, ai que bom, sabe, ele está com lepra, daqui a pouco ele morre, e de repente eu fico solta, né? Mas ela não. Na primeira oportunidade que ela teve, ela não agiu segundo o natural. Ela, sabe, agiu conforme Deus. Ai, se ele conhecesse o profeta que está em Samaria. Ou seja, ela tinha conhecimento dos milagres, das curas, daquilo que Deus fazia. E na primeira oportunidade que ela teve, ela falou com a sua senhora. Veja que aqui está falando que Naamã foi, mas só que ele queria que fosse feito esse milagre, ele queria que fosse feito no seu método.
Agora eu falo para vocês, tire o olho do método e coloque no resultado. O título da mensagem, tire o olho do método. Como será? Como vai ser? Não, isso é o de menos. O importante é o resultado. E esse resultado é que você vai se alegrar. Veja que ele falou, mas não são os rios do meu lugar, de águas limpas, eu não poderia ser curado lá, ou seja, do meu jeito, eu não poderia fazer do meu jeito, eu tenho que mergulhar o meu orgulho, nesse rio sujo, eu vim de um lugar eu sou um vencedor, eu sou um valente, eu já venci muitas guerras, eu vou me colocar dentro dessas águas sujas? E foi exatamente quando uma palavra sai da boca do profeta de Deus, que está falando ali, o homem de Deus, ele não está falando dele mesmo, porque o profeta foi estabelecido para ser o porta-voz de Deus. Ele fala da parte de Deus. E quando essa palavra veio que ele tinha que mergulhar 7 vezes, é porque ele não tinha necessidade de ficar somente curado da lepra exteriores, mas das lepras internas do seu coração, o seu orgulho, a sua prepotência. E no momento que eu vejo também, sabe, a lista, é como se fosse um novo nascimento no Velho Testamento, aquele mergulho, e o resultado gerou nele um temor de Deus, que a Bíblia fala que ao voltar para a sua cidade, ele pediu terras para que ele levasse para lá, e pediu para que o profeta o abençoasse, para que quando ele se ajoelhasse diante do Rimon e diante do Deus com letra minúscula, ou seja, do Deus falso, o Deus que tem boca, mas não fala, ou seja, ele abriu o seu coração. Ali houve uma convenção, mesmo no Velho Testamento, uma convenção, porque ele entendeu aquilo que foi feito, aquilo que foi realizado naquele momento. Ele entendeu que só Deus ele poderia fazer aquilo, porque fala lá em Lucas que havia muitos leprosos lá, mas só ele foi curado. O que podemos aprender com esta passagem? O importante não é como vai ser, sabe? Importante é a gente obedecer a palavra de Deus. Como vai ser não interessa. O que importa é que vai acontecer. Nós podemos ver lá em João, no capítulo 9, tem uma passagem também que fala do cego de nascença, não é mesmo? E lá, sabe, está falando que Jesus, ele fez lodo da terra e curou o cego. E ali houve questionamentos. Questionamento. Só porque ele pegou
e fez um lodo e curou o cego. Mas se a gente podemos observar, e olha, ele só curou os olhos do cego, mas eles se esqueceram que em Gênesis ele fez uma pessoa inteira com o pó da terra. Ele se esquece disso, entendeu? Com o pó da terra, Deus fez o homem. E se ele fez o homem com pó da terra, o que é um olho para ser curado? Os questionamentos humanos que o homem faz não tira a eficácia da sua palavra. Que quando a palavra vem, sabe, ela vem com uma função de desfazer toda a obra do maligno. Que foi para isso que a palavra veio lá no Salmo 107:20, que ele fala que ele enviou a sua palavra, nos curou e nos livrou de tudo aquilo que era mortal. Então, esta palavra, ela vem com uma velocidade, com uma potência de fazer realmente aquilo que ela disse que ela veio fazer. Então, no momento que a gente se coloca diante da palavra de Deus, nós temos que deixar cair por terra todos os questionamentos. A palavra, ela tem que nos encontrar de maneira assim: eis-me aqui, Senhor, totalmente dependente de Deus. Que quando a palavra ela te encontra nessa dependência de Deus, não tem como o milagre não acontecer. Vocês sabem o porquê muitas vezes o milagre não acontece? Porque nós ainda temos subterfúgios, né? A gente tem a prateleira, tem o Doril, a gente tem, sabe, as coisas lá, os xaropes da vida, né? Nós temos subterfúgios. Agora, e se você sabe entender, e aquela pessoa de rua, e que não tem nada, e nem tem a possibilidade de comprar, mas mesmo assim acredita em Deus. Esta semana eu conversei com um cara de rua, um morador de rua. Esta pessoa está há 27 anos na rua e esta pessoa nunca ficou doente. Vai explicar isso. Nem a Covid pegou ele. E eu protegido dentro da minha casa, escondido dentro do apartamento. Olha, mas eu trancava as cortinas, sabe, pensando que ele ia voar pelo vento. E peguei. Olha, você vê que coisa. E o abençoado ali, sabe, jogado, comendo as coisas, ele falou, e você sabe o porquê que eu não peguei? Porque eu não tenho dinheiro. Eu só dependo de Deus. Eu não tenho nem casa. Nossa, aquilo me chocou. Eu fiquei envergonhado. E fui saber entender que realmente o milagre acontece quando você não tem mais armas naturais. Ou seja, é Deus ou Deus mesmo. Então, quando nós, igreja,
de Deus, e eu estou falando até comigo mesmo, tá? Porque eu não precisava de trancar, sabe, a casa para o vírus não entrar. Que ele entrou, e você sabe de que forma foi e que o danado entrou? Em uma caixa de pizza, olha, e ainda veio com a pizza. E eu com vontade de comer a pizza e nem percebi. É por isso que a gente vai para aquela palavra: se o Senhor não guardar a nossa casa, a nossa vida, em vão vigia o sentinela. Você tem que vigiar, sim, mas não, sabe, os extremos. Entendeu? No meu prédio, nesse tempo, olha, ninguém se falava. Todas as portas estavam fechadas. O porquê disso? Porque lá tem só pessoas de 60 para cima, né? Então, era aquele, sabe? Mas, de qualquer forma, amado, se Deus ele não guardar a nossa casa, a nossa vida, em vão vigia o sentinela. O que eu quero trazer para nossa vida hoje, aqui quando está se falando de cura, quando está se falando de cura ou de qualquer outro assunto, não importa como ele vai fazer. Importante é que ele vai fazer da maneira dele. E nem sempre ou quase nunca é do nosso jeito, porque nós não queremos e temos ainda e carregamos dentro de nós a síndrome de Adão e de querer se esconder, pensando que Deus não está vendo, mas Ele sempre vê. Ou seja, veja que esse Sírio, ele queria se esconder, pensando que Deus não estava vendo. Mas você pode entender nesta noite, vocês que estão aqui, vocês que estão nas suas casas, uma coisa nós, igreja, já sabemos: a cura já foi liberada. A cura é direito nosso. A nossa posição hoje, nesse tempo que se chama hoje, não é mais de questionar a forma como Deus vai fazer. A nossa maneira, o nosso jeito, o nosso método é simplesmente receber. É só isso. Não adianta você dizer, vai ser assim, vai ser dessa maneira, você tem que receber do profeta tal, Não, amado, não adianta, porque eu recebi imposições de mãos de muitos profetas famosos, humanamente famosos. Humanamente famosos. Nem quero falar o nome, né? Humanamente famosos. Mas quando Deus quer, amado, Ele usa uma menina, uma criança. Não é porque, sabe, a gente está aqui em cima e que somos os bam. E simplesmente a gente está sendo o porta-voz da palavra, mas o poder já foi distribuído. O poder foi distribuído para todo aquele que crê. E todo aquele que crê é o pastor, as ovelhas
E se vocês impuserem, sabe, as mãos, eu aprendi em um ministério que tinha um culto às 6 da manhã na Universal, pronto, vamos quebrar. Está sendo filmado, né? Na Universal. 6 horas da manhã. E eu ia para o tal do culto de libertação. E lá, sabe, eu tinha que impor, sabe, as mãos sobre mim mesmo, sem eu entender. O que eu quero dizer com isso, meus queridos, basta nós obedecer. Não são placas que determinam aquilo que você é simplesmente a obediência à palavra de Deus. E graças a Deus que nós estamos hoje num ministério que fala que temos a ciência consertando agora esta saidinha que eu saí. Temos o privilégio de estarmos num ministério, né, que zela pela palavra no quesito de sabermos aquilo que Deus é e aquilo que nós somos, aquilo que podemos. Graças a Deus, porque eu não vou impor, sabe, as minhas mãos sem conhecimento. Eu coloco as minhas mãos, sabe, agora com conhecimento de causa. Lá eu colocava sem conhecimento de causa, mas hoje eu coloco com conhecimento de causa, sabendo que eu colocando e a enfermidade vai sair pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, amados? Então, fique com essa palavra. Não é o método que interessa. O que interessa é o resultado. Amém. Eu peço para que, se estiver, sabe, alguém aqui com dores, com qualquer sintomas, faça assim.